pessoal, e a aula de hoje é sobre organelas celulares e também chamadas de organelas citoplasmáticas, né? O que são essas estruturas chamadas de organelas que estão presentes dentro das células? As organelas, na verdade, são estruturas diminutas, né? São menores que as células, já que elas estão dentro da célula, e que têm funções como se fossem órgãos, né? Organela vem de órgão pequeno. Cada organela tem uma função, né, no corpo daquele indivíduo, daquele ser vivo. Mas algumas características são incomuns, né, entre os seres vivos aí, celulares. Então agora a gente vai ver um pouquinho de cada organela. Só recapitulando, né, assunto das outras aulas, a célula, gente, ela é a menor unidade funcional e estrutural do corpo dos seres vivos. Então, quando você olha para uma planta, quando você olha para um animal e você consegue ver toda aquela estrutura física, né, daquele indivíduo, você está olhando para um ser pluricelular, que tem muitas células. Então, que você não precisa de um microscópio para poder enxergá-lo. Mas existem seres vivos que são formados por apenas uma única célula, como, por exemplo, algumas espécies de algas, alguns fungos, as bactérias. Então, são seres vivos unicelulares, que só têm uma única célula. E esses seres, para a gente poder enxergar e estudar, né, a gente precisa de um microscópio óptico, né, porque eles são muito pequenos. Então, devido à sua simplicidade, à sua organização celular, né, e na maioria das vezes, esses seres que eu citei só tem uma única célula. Então, através do microscópio, a gente consegue visualizar essas organelas que eu vou falar agora, né. Então, no processo de uma aula prática em laboratório, a gente pode preparar essa lâmina e colocar alguns corantes para visualizar essas organelas, porque a maioria das células, elas são transparentes. Então, se eu não colocar um corante ali no processo de preparo daquela lâmina, eu não vou conseguir enxergá-la, né? Então, com exceção aí das folhas das plantas, né, que tem clorofila, das algas que tem clorofila, e as células sanguíneas, né, que são as hemácias, que tem um pigmento respiratório chamado de hemoglobina. Essas já estão coradas naturalmente, ok? Então, falando aí na complexidade da célula, né, e nas suas organelas, a maioria das células do nosso corpo, vamos falar do corpo do ser humano ou de um mamífero, elas têm uma característica comum, né? Primeiro, ela carrega o material genético daquele indivíduo. Esse material genético que ela carrega está presente em todas as células, que na verdade, né, é a mistura do DNA materno e do DNA paterno que aconteceu na hora da fecundação, né, no momento lá de formação da célula ovo ou zigoto, durante a reprodução sexuada. Então, todas as nossas células vai conter esse material genético, que é característico, né, de todo indivíduo. E esse material genético, ele vai se organizar dentro da célula numa região chamada de núcleo. As células eucariontes ou eucariotas são as células que têm núcleo. O que é verdade? Um núcleo, gente, é um compartimento, né? Então, é como se fosse uma membrana que está ali dentro da célula que vai conter aquele material genético, aquele material hereditário ali. Então, o núcleo, ele envolve esse DNA. Então, nas células dos seres eucariontes, esse DNA está envolvido por essa membrana chamada de núcleo. Já nas células bacterianas, né, como nós já falamos, elas não têm núcleo. Então, o material genético fica todo espalhado pelo citoplasma da célula. Então, devido à ausência, né, dessa estrutura que organiza e compartimenta ali esse material genético dentro da célula. Por isso que as células bacterianas são chamadas de células procariontes, devido à ausência do núcleo. Então, voltando na célula eucarionte, o núcleo vai ser aquela estrutura, né, que está ali dentro da célula que vai organizar o material genético. Então, uma estrutura extremamente importante. Além disso, nós também temos a estrutura externa da célula, né, que vai delimitar a célula do meio interior do meio exterior, né, o meio intracelular e o meio extracelular, que recebe o nome de membrana plasmática. Essa membrana plasmática, ela tem algumas funções, né? Então, nós podemos falar que ela tem uma função ali de proteção. Ela tenta impedir que algumas coisas que não são interessantes para a célula entrem, mas em algumas vezes ela não consegue executar essa função. E ela tem uma função também de permitir a entrada e saída de água, né, de substâncias ali dentro da célula, de proteínas. Então, ela faz uma função como se fosse um guarda, né? Um porteiro, né, de um prédio, por exemplo, que controla quem entra e quem sai, né, daquele prédio. Essa é a função da membrana plasmática. Todas essas organelas que nós estamos falando aqui, né, elas ficam mergulhadas dentro da célula.
Então elas ficam mergulhadas no material gelatinoso, né? Um material transparente chamado de citoplasma ou hialoplasma. Eu costumo falar com os meninos que é como se fosse uma gelatina incolor, né? Que é o interior da célula, e as organelas ficam ali mergulhadas, né? Movimentando assim, cada qual na sua função. Em volta do núcleo, geralmente, nós temos o retículo endoplasmático. E esse retículo, gente, nós temos de dois tipos, né? O retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático granuloso. Ele vai ter algumas funções diferentes. O retículo endoplasmático liso é aquele que não tem ribossomos em cima dele. Ele é liso, sem esses ribossomos. Então a função dele é só transporte de substâncias dentro da célula. Eu costumo falar que esse retículo é como se fosse uma estrada, né? Uma BR, uma rua que vai permitir o transporte ali de substâncias, né? Vai permitir o transporte de pessoas, de veículos. Então essa é a função do retículo, transportar, né, substâncias que a célula ali precisa no meio intracelular. Então o retículo endoplasmático liso tem só essa função, né, primordial aí dentro da célula, que é o transporte. O retículo endoplasmático rugoso, esse rugoso, gente, se deve à presença de ribossomos na sua superfície, né? Então, quando a gente vê um desenho de célula, os ribossomos são representados por bolinhas, pontinhos ali dentro da célula. Então, o retículo endoplasmático rugoso tem esses ribossomos na sua superfície. Então, além do transporte de substâncias dentro da célula, ele ainda vai produzir proteína, né? Porque os ribossomos são organelas especializadas na síntese proteica, ou seja, na produção de proteína. E além, né, dessas duas estruturas muito importantes aí dentro da célula, nós também temos umas vesículas, né? Quando a gente vê uma foto aí de célula, parece vesículas uma em cima da outra, né? Umas estruturas, uns balões, como se fosse um em cima da outra, que estão empilhados. Eu costumo falar que essa estrutura, ela se assemelha a um depósito de alimento do supermercado, né? Lá no supermercado tem um depósito de alimentos, né? Que as pessoas que trabalham lá vai tirando e vai colocando nas prateleiras. Essa estrutura que eu estou falando é o complexo de Golgi. Ele vai armazenar e ele vai estocar substâncias que a célula precisa. Então é como se fosse um depósito de alimentos lá no supermercado. É o complexo de Golgi ou complexo golgiense. E à medida que a célula vai precisando desses nutrientes, vai liberando esse complexo de Golgi, vai liberando pequenas vesículas, né? Que são as unidades ali que vão conter essas substâncias úteis dentro da célula. Nós também temos, né, em alguns tipos celulares aí, uns microtúbulos, né, que parecem, na verdade, feixes, né, feixes que se organizam nas regiões, né, polares aí da célula, que recebe o nome aí de centríolos. Os centríolos são organelas que vão participar da divisão da célula, né? Como eu já falei com vocês, as nossas células, elas duplicam, né, o tempo todo. Células morrem e novas células são produzidas no nosso corpo, né? Então esse processo de divisão celular acontece inicialmente através da ação aí dessas estruturas chamadas de centríolos, né, que é quase uma característica aí de uma célula animal, e é comandado pelo núcleo, né? Então o núcleo da célula, que contém o DNA, ele vai coordenar todas as funções funcionais e metabólicas dentro da célula. E aí essa estrutura chamada de centríolos vai participar da divisão celular. Além disso, nós temos uma outra organela que nas imagens ela é representada, né, numa forma arredondada e circular, com umas bolinhas lá dentro, uns pequenos pontinhos, que seriam as enzimas digestivas. Essa estrutura recebe o nome de lisossomo, vai provocar a limpeza da célula, ele vai realizar a digestão intracelular. O que é intracelular? A digestão dentro da célula. Então, os lisossomos, eles vão se alimentar, né, daquilo que a célula não precisa, de substâncias que a célula não precisa. Então, ao promover essa digestão intracelular, ele acaba limpando a célula, tá? Então, é um processo muito importante aí, essa limpeza feita através dos lisossomos, que a gente fala que é a digestão intracelular. Então, essa organela tem uma função aí digestiva. Além disso, nós temos uma outra organela muito importante, que é a mitocôndria. A mitocôndria, gente, eu costumo falar que é a companhia energética da nossa célula, tá? Então, ela que vai ser responsável por fornecer energia para a célula. E nós temos que lembrar que a célula, ela forma o tecido e os tecidos formam os órgãos. Então, as mitocôndrias, elas vão produzir energia para o funcionamento dos órgãos, né? No nosso corpo, em todos os sistemas do nosso corpo.
E essa mitocôndria, ela vai trabalhar com a energia que provém da sua alimentação, né? Então, o nosso corpo realiza o processo digestório, né? Então, esses nutrientes, eles são transformados em micronutrientes. Esses micronutrientes caem na corrente sanguínea e esses micronutrientes chegam até as células. Lá nas células vai acontecer a respiração celular. O que é a respiração celular? É a quebra desses nutrientes lá nas mitocôndrias para liberar energia para o nosso corpo, na presença do oxigênio, né? Então, o oxigênio é o gás que tem a função aí de quebrar essa glicose, que é esse nutriente originário da nossa alimentação, ok? Então, gente, o que nós falamos agora foram características, né, celulares, principalmente das células animais, tá? Então, cada organela tem uma função específica, né, naquela célula. Alguns órgãos, alguns tecidos do nosso corpo podem ter algumas organelas em uma quantidade maior que outras. Então, por exemplo, as mitocôndrias, que são produtoras aí de energia, alguns órgãos do nosso corpo que demanda uma capacidade energética maior, nós iremos encontrar mais mitocôndrias, né? Então, essa quantidade, essa disponibilidade aí de organelas vai depender do tecido e vai depender do órgão, né, que essa organela está presente. Lembrando que a célula vegetal, ela tem algumas características diferentes da célula animal, né? A célula vegetal, que é a célula das plantas, né? Primeiro, ela vai ter a clorofila, que é o pigmento, né, responsável aí pela absorção da luz solar. Ela vai ter uma estrutura chamada de cloroplastos, que é onde vai acontecer ali a fotossíntese. Lembrando que a fotossíntese acontece na folha da planta. Ela vai ter uma estrutura vesiculosa, que parece um balão que fica no interior dela, chamado aí de vacúolo, né? Então, uma outra característica aí da célula vegetal que se difere aí da célula animal. E a célula vegetal, devido à presença da clorofila, que é um pigmento natural, muitas vezes, se é uma lâmina, né, de folha de uma planta, a gente não precisa nem usar corante para poder enxergar, porque vai corar de verde. Então, essas são as principais organelas e suas funções, tanto na célula animal quanto na célula vegetal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Um beijo grande para vocês. Se você gostou dessa aula, inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e até a próxima aula. Beijo para vocês, ficam com Deus. Tchauzinho!